Olá a todos, a graça e a paz do Senhor, nossos irmãos da Igreja Batista em Bitiba, e todos vocês que nos assistem, Deus possa te abençoar rica e abundantemente nesse dia. Hoje nós estamos aqui, dia 3 de outubro, né, 2021, mas quando essa mensagem, quando esse vídeo te alcançar, que Deus te abençoe nesse dia. Eu quero ler a parte B de um versículo lá de Mateus 28, versículo 20, palavras de Jesus. Ele diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é o último, né, trecho registrado no Evangelho de Mateus, em que Jesus ele dá essa promessa para os discípulos. Olha, ele começa dizendo, né, o versículo começa ensinando a obedecer, né, ou seja, vivam a vida que eu lhes ensinei, façam como eu disse para fazer, façam como eu fiz, e dessa forma eu estarei com vocês todos os dias. É isso que nós buscamos. Nós buscamos nós buscamos o serviço, nós buscamos a comunhão com Deus, nós buscamos os seus ensinamentos e praticamos de modo que, por todos os dias, nós possamos sentir a presença dele conosco, que ele está conosco, seja aí, aqui, onde você estiver. O nosso encontro não é presencial, mas é um encontro real, é um encontro onde a presença de Deus, ela permeia esse encontro, alcança você, alcança todos nós, onde quer que estejamos, porque para Deus não há impossíveis, para o Senhor não há limite, e Ele está conosco sempre. Essa é uma promessa na qual nós podemos descansar, seja no momento de aflição, seja na alegria também. Eu quero orar, começar esse nosso momento, começar esse nosso encontro orando. Quero orar, talvez você tenha um motivo de oração aí. Vamos aproveitar esse instante. A semana que passou foi uma semana de desafios, uma semana de várias questões. Talvez você resolveu vários problemas, você pode contar vitórias em algumas questões, algumas perdas, mas o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Eu tenho aqui alguns motivos de oração. Quero orar hoje pelo pai do pastor Jorge. Nosso pastor Jorge estaria aqui conosco, mas o pai dele ainda se encontra hospitalizado e ele está acompanhando o pai. Então, né, ele conversou comigo e nós estamos aqui e quero orar por ele, pelo pastor Jorge, pelo seu pai, já um senhor idoso, tá? Quero orar também, eu lembro de uma amiga minha, Luzia, companheira de trabalho, que também se encontra hospitalizada, internada. Quero pedir oração também por Alessandra e sua família, que hoje se encontra enlutada. Também o seu pai, para perder o seu pai, e que o Senhor possa abraçá-la, envolvê-la, que ela possa se sentir envolvida pelo Senhor nesse momento difícil. Vamos orar? Vamos nesse momento? Pai amado, querido, em nome de Jesus, em primeiro lugar, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque o Senhor nos permite estar aqui, o Senhor nos permite continuar, ó Pai. Te agradecemos pelas vitórias que alcançamos, ó Pai, e pela promessa, pela certeza de que o Senhor está conosco por todos os tempos. A tua presença que nos acompanha dia após dia, momento após momento, Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado por essa pessoa que assiste conosco, Pai, que eles possam receber do teu poder, receber das tuas virtudes, ó Pai. Queremos orar nesse momento e te pedir também, ó Deus, por pessoas que se encontram, Deus, hospitalizadas, pessoas que se encontram no leito de dor, ó Pai. Nós te pedimos a cura, Deus.
Sabemos que a tua vontade prevalece, mas no nosso coração clama e busca do Senhor uma resposta, uma restauração por aqueles que se encontram enfermos, por aqueles que se encontram doentes, ó Pai. Que o Senhor venha trazer uma cura, que o Senhor venha trazer, ó Deus, um refrigério, resultado dos tratamentos, ó Pai, de maneira positiva. Lembramos aqui nesse momento, Pai, do pastor Jorge, eu lembro da Luzia, Senhor, eu lembro também do sobrinho da irmã Margarida, ó Pai, por quem nós oramos na quinta-feira. Ó Deus, esteja com eles, estejam com os que cuidam também dessas pessoas, ó Pai, que a tua boa mão possa abraçá-los, envolvê-los, ó Pai, trazer o melhor resultado possível, ó Pai. Pedimos, ó Deus, também pela Alessandra, por aqueles que nesse dia também choram pela perda de um familiar, que o teu Espírito Santo os abraça, Pai. Que eles possam ter no seu íntimo a certeza de que o Senhor é com eles. Que as doces consolações do teu Santo Espírito esteja com cada um deles nesse momento, ó Pai. Colocamos a vida em tuas mãos, ó Deus, eu coloco a vida dessa pessoa, assim como a minha também, mas a vida dessa pessoa que está conosco, ó Deus, que as angústias, que as dores, ó Pai, sejam entregues e postas, ó Deus, na tua cruz, assim como os pecados também, ó Deus, que saiamos de lá, ó Deus, libertos, livres, ó Deus, lavados no teu sangue. Essa é a nossa oração. O Senhor fale conosco, que o Senhor receba os nossos louvores, receba nossas súplicas, ó Pai. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, em agradecimento também, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Nós vamos louvar a Deus, teremos um momento de louvor e depois nós voltamos com a palavra de Deus. Deixou o céu pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. O amor é assim, o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e
no altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar da adoração, no altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor, a cruz me libertou, seja exaltado, diga, seja exaltado, seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Levante suas mãos e diga no altar. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, diga, seja exaltado, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, se esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Só tu és eterno Deus, tu és eterno Deus, e não
eterno Deus. Tu és eterno Deus. Tu és eterno Deus. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Pois é que quando estamos fracos, pois só tu és eterno Deus. Tu és eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador. Nos ergue quando estamos fracos. Então, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quero orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco mais uma vez, né? Vamos lá. Pai amado querido, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti, ó Deus, pela Tua palavra. Nós vamos ler as Escrituras, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um, ó Deus. A palavra é Tua, o Espírito é Teu, ó Deus. O Senhor o instrumentalize, mas que o Senhor fale o que essa pessoa precisa ouvir, ó Pai. Que a palavra vá ao encontro a cada coração. É assim que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero ler uma passagem bastante conhecida, está lá no Evangelho de João, capítulo 4. É um texto bem conhecido, é um episódio bastante conhecido, bastante comentado, parte dele é cantado, inclusive, né? Eu quero ler lá o Evangelho de João, capítulo 4, eu vou ler dos versículos 4 ao 9, quero ler um trecho. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Até aí que eu queria ler. Essa é uma história bem conhecida, como eu já disse, e Jesus estava numa viagem. Vamos contextualizar e depois a gente volta aqui para essa cena que eu quero me deter nesse momento. Jesus estava na Judéia e, por conta da visibilidade que estava ganhando, os batismos, seus discípulos estavam batizando mais, inclusive, do que os discípulos de João, isso despertou, aguçou uma certa curiosidade, ódio, inveja, entre outras coisas, dos religiosos, né, dos chamados dos grupos fariseus. E a Judéia está na região principal, né, da Palestina, ali, de Israel, né? Jerusalém fica na Judéia, ali você tem proximidade, você tem a região principal está ali. O que acontecia naquela época ali estava bem localizado ali na região da Judéia. E Jesus, por não ser a hora ainda de levantar aquele alvoroço, aquele tumulto que a gente sabe que vai acontecer depois por conta dele, por conta da sua mensagem, por conta das suas atitudes, por conta da multidão que ele
trazia consigo, e já estava cada vez mais aumentando, ele se afasta, ele volta para a região natal, não, mas para a região de onde ele foi criado, ele volta para Galileia. E diz aqui que era necessário passar por Samaria. Samaria era o caminho mais curto. A Judéia ficava ao sul e a Galileia ficava ao norte, mais ao norte. E entre esse meio caminho aí, você tinha a região de Samaria. Tinha a cidade de Samaria, óbvio, mas você tinha a região, né, ali inscrita a Samaria. E era um caminho que Jesus, ele disse que se viu necessidade de passar. Necessidade por quê? Por que essa necessidade? E, apesar de ser o caminho mais curto, né, não era o caminho mais habitual, mais usual. Caminho, os judeus iam pela região leste, eles atravessavam o Rio Jordão, ia pela região chamada Pérea, subia, poderia passar por Decápolis, né, a cidade de Gadara, por exemplo, atravessando o Mar da Galileia, que estaria em Cafarnaum, né? Estaria em Cafarnaum, já a região da Galileia. Então, não sei se você tem um mapa na cabeça dessa região, mas é mais ou menos isso, né? Era o caminho mais longo, eles atravessavam o Jordão, iam a leste, passavam por uma outra terra, e ou iam direto para Galileia, ou dependendo mais ao norte, podiam atravessar, pegar um caminho via Mar da Galileia. Era o caminho que os judeus costumavam fazer. E aí, no último versículo que eu li, no versículo 9, João ressalta, faz esse parêntese, que os judeus não se dão bem com os samaritanos, né? Essa desavença antiga. Desde 720, a gente conhece a história, né? Quem conhece a história de Israel, a história dos reinos, depois de Salomão, o reino é dividido em norte, sul, o reino do sul, o reino de Judá, continua sendo governado pelos descendentes de Davi, de Salomão, e o reino do norte, ele é cismado, ele é separado das tribos, até que em 722 a Síria invade e dispersa as tribos do norte. E mandam para o exílio, e sobra ali naquela região norte, basicamente, os mais pobres, os mais paupérrimos ali, os mais sem condições, e, além deles, os assírios trazem uma série de imigrantes, trazem uma série de gente fora para habitar e povoar aquela região, e dessa miscigenação surgem os samaritanos, né? Mas só que eles, né, se indicavam como os descendentes das tribos e tal. E essa é a questão histórica, essa questão de étnica entre aqueles povos, entre os judeus que se diziam, nós somos descendentes mesmo de Davi, tá? Um descendente lá do nosso pai Abraão. Já os samaritanos, não, os samaritanos são misturados. E eles enfrentam problemas depois, quando a gente também conhece a história, Judá é disperso, vai para a Babilônia, mas na volta do exílio, eles encontram dificuldade com os samaritanos, o pessoal que já estava instalado ao norte, né? Dificuldade na construção do templo, Neemias, e o povo que volta encontra dificuldade com eles. Vai ser registrado uma passagem, não está na Bíblia, mas o neto do sumo sacerdote, ele se casa com a filha de Sambalate. Sambalate é um personagem que coloca grande oposição à reconstrução do Templo de Israel, por exemplo, né, no retorno desse cativeiro da Babilônia. E ele é expulso. Neemias o expulsa do meio do povo de Israel, dos judeus. E havia um templo, religiosamente, qual a diferença deles? Eles aceitavam o Pentateuco, né, esse primeiro livro, Moisés como profeta, mas
não tinham os profetas, os demais livros proféticos, a construção do templo de Jerusalém e tal. E eles tinham um templo no Monte Gerizim, né? Inclusive perto de onde eles estão aqui. Jesus está no pé dessa região aqui, basicamente, né? E esse templo é destruído posteriormente, no período dos Macabeus, mas o lugar de adoração ele é preservado ali no Monte Gerizim, né? Ali eles oferecem sacrifício, ali eles adoram a Deus, com as recomendações né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, dos escritos de Moisés. Mas essa briga ela vai por longo dos séculos. Há um registro, por exemplo, que nos anos 6 depois de Cristo, 9, alguns samaritanos espalham ossos no Templo de Jerusalém por ocasião da Páscoa. Mais adiante, alguns anos depois, há um relato de massacre de peregrinos galileus, pessoal vindo da Galileia, passando pela Judéia. Há relatos de massacre por samaritanos. Então, essa celeuma, essa discussão, ela é acentuada. Ela é acentuada. Eles são tidos pelo judeu como um povo impuro, como um povo misturado, como um povo de outra religião, como uma seita, uma cisma do judaísmo. Eles olham para aqueles caras, para aquelas pessoas, os samaritanos, de uma forma desdenhosa. Primeiro, que eles não observam a Deus da maneira como nós observamos, eles não cultuam a Deus da maneira como nós cultuamos, eles não têm a mesma reverência a Deus da maneira como que nós temos, eles não são legítimos filhos de Abraão como nós somos, né? Então, nós não podemos ter comunhão com eles. Eles se impuseram como barreira e como obstáculo diversas vezes para nós, para o nosso povo, pensavam de judeus, e vice-versa. A celeuma era grande. Agora, tinha uma pessoa que não estava nem aí para essa confusão. Tinha uma pessoa que não estava nem aí para esse problema todo. Essa pessoa era Jesus. E aí, Jesus é o nosso exemplo, né? O que a gente pode pensar com isso? Toda vez que a gente olha para a Escritura e a gente olha para os relatos do Evangelho, a gente tem que ver como Jesus agia, pensar, ver como Jesus pensava e ver que a própria Evangelho de João vai dizer que ele é a palavra, ele é o verbo encarnado. Então, a gente olha para Jesus para ver como a palavra de Deus se revela a nós. Essa é a maneira de olhar para as Escrituras Sagradas. Essa maneira de olhar para Cristo. É ver como a palavra de Deus se revela a nós na pessoa de Jesus Cristo. Essa é uma forma da gente olhar aqui. E Jesus não estava nem aí. E aí, meu amigo, minha amiga, se você tem problema, pensei, e aí eu raciocínio de extensão aqui, se você tem problema com gente de outra religião, com gente de outros hábitos, com gente de outras preferências, com gente que vive a vida de uma maneira diferente da sua, isso não é um problema de Deus, isso é um problema seu, isso é um problema meu. Eu tenho que resolver isso. Eu tenho que buscar resolver isso. Porque isso não é um problema de Deus, isso não é um problema de Jesus. Isso é um problema seu, isso é um problema meu. Você faz distinção de uma pessoa e de outra, se você acha que você é melhor que o outro, que a sua religião é melhor que a outra, se você acha que você adora e que você lê a Bíblia do jeito certo e que o outro ora do jeito errado, isso é um problema seu. Porque o Senhor Jesus não está preocupado com isso. Não está preocupado. Tem gente que acha que o outro é errado, tem gente que quer. A gente ouve por aí vamos falar do nosso meio, né? Vamos falar daquilo que a gente está envolvido, né? A gente, os evangélicos, por exemplo, tem gente que quebra terreiro, destrói, né? Com pau, pedra. Tem gente que chuta imagem até na TV. Olha,
Isso, se você não consegue olhar e ter contato com alguém assim, se você não consegue viver e tolerar esse tipo de coisa, tudo é um problema exclusivamente seu. Você tem que olhar para Jesus, eu tenho que olhar, essa mensagem para mim, principalmente, eu tenho que olhar para Jesus e tenho que pensar como isso impacta e como isso o que isso causa na minha vida. Essa é a questão. Mas Jesus, ele passa por Samaria. Não sei se os discípulos foram tranquilos, não sei se os discípulos foram de boa, né? Dirigiram, mas Jesus passa. E a cena, aí eu quero me deter, um trecho de quase 40 versículos, né? Falando sobre isso. Começa lá no versículo 1, vai até o 42, falando, aliás, Jesus passa 2 dias lá no 43, fala, depois de 2 dias ele partiu para a Galiléia. Ou seja, ele passou 2 dias ali naquele lugar, com aquelas pessoas, os desdobramentos, aqui há desdobramentos, né? Se você que está nos assistindo conhece esse texto, você sabe bem. Caso você não conheça, te convido a fazer uma leitura posterior do capítulo 4, todo do Evangelho de João. Mas eu quero me deter nessa cena. Eu quero, hoje, pensar nessa cena aqui. Nessa cena de que Jesus, indo para a Galiléia, ele passa por Samaria, e na cidade de Sicar, nas terras que Jacó dera a seu filho José, ele se senta à beira de um poço, por volta do meio-dia. E nessa beirada de poço, por volta de meio-dia, ele encontra com a mulher samaritana, uma mulher da região, que vai tirar água do poço. E a ela ele pede água. Essa cena aqui que me chama a atenção, é um texto bem conhecido, explorado, mas eu queria me deter nessa cena. Nessa cena em que Jesus sentado num poço, cansado da viagem, que está escrito, inclusive no versículo 6, Jesus, cansado da viagem, senta-se à beira do poço e pede água a uma mulher samaritana. A gente que conhece o Evangelho, a gente que já leu aí o Evangelho, os Evangelhos, né, os textos, né, do Evangelho de João, Marcos, Mateus, Lucas, a gente conhece os relatos bíblicos registrados aqui, a gente sabe falar a respeito de Jesus. A gente pode dar um testemunho, dizer, olhando para o texto, como é que era Jesus. Se alguém nos perguntar como vivia Jesus. E, em grande parte do tempo, Jesus está numa situação bem diferente dessa. Jesus está caminhando, ou mesmo que esteja ensinando, mas Jesus está cercado de gente. Jesus está com seus discípulos. Jesus está fazendo um milagre, Jesus está operando um sinal, uma maravilha. Eu fico imaginando, aí é minha mente, né? A gente vai devagando, a gente vai pensando, e eu fico imaginando. Uma pessoa, alguns anos depois, chamando algumas mulheres para... Diga-me quem é Jesus. Aí alguém chamaria, talvez, aquela senhora que há 12 anos sofria de uma hemorragia contínua, e perguntasse para ela, e que foi curada por Jesus, perguntasse para ela, quem é Jesus? Qual mais tem Jesus? Ele fala, olha, Jesus é um homem extraordinário, é um homem muito ocupado, cercado de multidão, é um homem nunca está sozinho, tem sempre os discípulos em volta, tem muita gente, mas é um homem gracioso, é um homem que cura, que faz maravilhas. Chamasse outra mulher, uma mulher que há 18 anos vivia encurvada,
vivia encurvada e não tinha como se endireitar. Conta de um demônio que a deixava assim. Perguntasse para ela quem é Jesus. Ela diz: olha, Jesus é um homem importantíssimo. Também é cercado de gente, cheio de discípulos. Ia falar um homem alto, a mulher andava encurvada. Qualquer coisa que ela olhasse para cima era mais alto que ela, que me tocou, que botou a mão em mim. Eu fiquei curada, eu me endireitei, eu me pus ereta. Se chamasse essa mulher samaritana e perguntasse para ela quem é Jesus, dizer, olha, Jesus, ela diria um homem bom, um profeta que sabe, conhece da vida da gente e que sozinho, sentado no poço, à beira de um poço, me pediu água. Aí os outros perguntaram, mas sozinho? Ele anda sempre com gente. Não, eu estava sozinho, não tinha ninguém. Chegou um pessoal, uma galera chegou depois. Ele foi fazer umas compras lá na cidade, mas ele estava sozinho. Mas ele te curou, ele... Você foi curada de quê? Não fui curada de nada, não. Nós conversamos, ele me falou, ele disse, ele sabia da minha vida, ele sabia, conhecia os meus problemas, os meus pecados, as minhas angústias, as minhas dificuldades. Ele me conhecia como ninguém, tanto que aquilo ganhou a minha atenção. Mas foi uma conversa, eu trouxe mais pessoas e ele ensinou, né? Muita gente, ele disse muita coisa. E aí vai dizer, olha, agora cremos, disseram à mulher, né, lá no versículo 42, não somente, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois ouvimos e sabemos que realmente este é o Salvador do mundo. E aí, eu fiquei pensando no nosso olhar para Jesus. Se nos perguntasse, ou se a gente saísse por aí perguntando quem é Jesus, o que você espera de Jesus, o que eu posso esperar de Jesus, o que a gente viria, o que a gente diria, o que nós ouviríamos a respeito desse questionamento. Porque, às vezes, se a gente liga a televisão e a gente quer ter uma impressão de Jesus, a impressão que a gente tem é que Jesus é um milagreiro. Jesus vai fazer você pobre ficar rico. Jesus vai pegar você doente e vai curar você. Jesus vai te libertar de tudo. Jesus vai trazer seu marido de volta. Jesus vai te dar um emprego. Jesus vai fazer isso tudo. Às vezes a gente tem a impressão que Jesus é uma divindade que, se devidamente bajulada, vai atender o nosso desejo, vai fazer o nosso pedido, vai fazer aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera. Essa é a impressão que muita gente tem. Essa impressão que muita gente passa. Muita gente que supostamente o conhece, o encontrou, passa a respeito dele. Você conta um evangelho milagreiro, um evangelho de sinais, de maravilhas, de prodígios, de resolução de problemas, e, olha, vai dar tudo certo, vai correr tudo bem se você andar na linha com Jesus, se você agradá-lo, se você fizer o que a gente diz que ele quer. E isso gera expectativas das mais diversas a respeito de Jesus. E isso, por outro lado, gera situações também das mais diversas. De gente que lida com Jesus como se estivesse lidando com um ídolo. Como se estivesse lidando apenas com uma imagem, com um meio para alcançar um fim. Que não é o Senhor Jesus, que não é Deus.
E às vezes a gente se vê nessas encruzilhadas, a gente às vezes se vê nessas situações. Em lidar com Jesus, vendo não apenas como ele é, não vendo a sua imagem completa, mas vendo aquele Jesus que cura só, que expulsa o demônio, mas esquecendo de que ele é o Senhor e que, como nesse encontro com a mulher, disse tudo da vida dela. É ele que conhece-nos intimamente e a nós se revela da maneira que lhe apraz e da maneira com a qual nós necessitamos. Esse é o grande diferencial. Esse é o grande diferencial mesmo, porque ele nos conhece, ele sabe quem nós somos. Ela vai dizer aqui, olha, muitos samaritanos daquela cidade, lá no versículo 39, creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. A mulher diz, ele me disse tudo quanto tem feito. Porque é ele que nos conhece. E nessa questão, Jesus pede água à mulher. É uma situação que Jesus pede água à mulher e a mulher se admira. Olha, como pode você, judeu, não lembra das nossas diferenças? Não lembra das nossas rusgas? Não lembra dos nossos problemas, dos nossos desentendimentos que por anos, por séculos se arrastam sem solução? E não vai ter solução porque o coração do homem, o nosso coração é duro, o coração de vocês é duro também. É isso que a mulher está dizendo para Jesus. Olha, parece que você não está entendendo. Eu sou mulher samaritana, você é homem. Aliás, já tem um problema aí, um homem sozinho se dirigindo a uma mulher desacompanhada, né? Na cultura oriental, isso em alguns lugares, até hoje, por exemplo, um homem não fala com a mulher sozinha. Ou só fala com sua esposa, é a esposa que fala por ele com outra mulher se estiver sozinha, ou fala com o marido da mulher. É uma situação em que Jesus está quebrando tudo. Jesus se dirige a ela, olha, você está falando comigo? E a mulher, e Jesus olha, se você soubesse, você pode ler isso depois, nos versículos seguintes, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você que teria me pedido. Aí a primeira reação é a dúvida. Olha, como é que você vai tirar água se você não tem que tirar como tirar água do poço? Você não tem nada aí na mão. Eu tenho um balde com cântaro. Eu tenho como tirar água do poço. Eu conheço, eu venho aqui todos os dias, eu sei como é que funciona esse poço. Você não, você é novo aqui. Nunca te vi. Você é de fora, você é estrangeiro. A primeira questão é a dúvida. Como pode um Deus, como pode alguém, né, ter essa dominância na vida, sobre minha vida, sobre as coisas, sobre o mundo, né? Como pode isso? Como posso isso eu ser pecador? Como posso eu precisar dessa graça? São as questões que habitam o nosso coração. O segundo, aí Jesus vai dizer, olha, quem beber da água, dessa água aí vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E aí aguça a questão, então eu quero. Eu quero essa água mágica, eu quero esse milagre, eu quero essa água que não dá sede nunca mais, eu quero isso. E aí é esse momento. E Jesus a confronta no seu pecado, vai lá, chama seu marido. E aí que Jesus, olha, de fato, você já teve tantos maridos, agora que está lá contigo, né, seu marido, já teve 5 maridos, está lá contigo, não é o seu. Mas é esse encontro diferente, traz uma perspectiva diferente e que me trouxe a esse texto, essa meditação desse dia. É um Senhor
que, ao contrário, essa é uma experiência que, ao contrário de outras experiências e ao contrário de outras situações, é um encontro diferente. Então, meio-dia, se senta à beira do poço e pede água. Aí você pode falar, mas Deus não se cansa. Isso é a humanidade de Jesus. Jesus como é verdade, tem razão. Mas vamos olhar para Jesus desse jeito, porque não dá para separar, não dá para dizer, olha, aqui é só o homem, aqui é Deus. Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus, não é isso que a gente fala? Não é isso que a gente crê? Então, o que a gente pode aprender com isso? Além das nossas expectativas. O que você espera de Deus? Como você espera encontrar Jesus? De que forma? É esse o pensamento que me traz esse texto aqui. Esse encontro entre Jesus e essa mulher pode falar isso para a gente. Pode falar que quando no meio de um calor do trabalho da vida, talvez o seu encontro com Jesus, talvez seja esse. Talvez você esteja no trabalho da vida, no calor do sol do meio-dia. E no meio do seu lugar de labuta, o Senhor lhe apareça, pedindo alguma coisa, te chamando para o serviço. E a reação nossa, às vezes, é indignação. Mas como pode? A mulher se indignou, mas como pode? Se eu não sou judeu. Às vezes a gente pensa, poxa, Deus está pedindo isso de mim. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso. Como pode? Estando eu nessa situação, eu estou aqui no calor, no sol, no meio-dia. Como pode isso? Como é que a gente reage ao ser confrontado? Será que a gente aceita um Cristo que no sol do meio-dia, no calor do meio-dia, nos chama para o trabalho? Mas aí está a beleza do Evangelho, de um Deus que nos assiste no meio do nosso labor, na hora mais difícil. E nos assiste não só no sentido de ver, né? Não só no sentido transitivo indireto do verbo, mas no sentido direto também. Nos assiste no sentido de nos ajudar, de nos acolher, de nos apontar o caminho e dizer, olha, eu te conheço, eu sei quais são os seus problemas, eu sei quais são as suas ansiedades, e o que você precisa, como Jesus, não é outro marido. O que você precisa não é uma casa. O que você precisa agora não é a sua cura física. O que você precisa agora não é o emprego. O que você precisa agora é da água da vida. Jesus disse para aquela mulher, olha, seus 6 maridos não resolvem sua vida. Seus 6 maridos não resolvem nada. Jesus fala de adoração verdadeira. Jesus fala de reverência a Deus. Jesus vai tratar com ela de outro jeito. E aquilo vai mudar a vida dela. Irmãos, eu quero, para a gente encerrar, eu quero orar, quero dizer o seguinte. Não se deixe frustrar. Porque podem ter te contado alguma ideia sobre Deus. Alguma ideia de um Jesus milagreiro, um Jesus sei lá o quê. Mas esse é um Jesus que nos conhece como ninguém e que nos assiste no meio do nosso labor e que sabe da nossa necessidade. Porque quando a gente busca água, né, a água que perece, ele sabe que o que vai diferenciar a nossa vida é aquela água que nos faz nunca mais, que só ele pode dar. Então eu quero orar. Quero pedir a Deus que nós tenhamos as nossas esperanças voltadas para o Cristo verdadeiro, para o Cristo que nos assiste na hora do nosso da dor, para o Cristo que nos convida ao trabalho,
para o Cristo que supre as nossas necessidades. Não às vezes do jeito que a gente pensa, mas do jeito que Ele quer, porque Ele sabe que é o melhor jeito, porque Ele nos conhece intimamente. Vamos orar? Se você já se sentiu frustrado diante de Deus alguma vez, ou diante daquilo que te disseram de Deus, diante do que você pediu a Deus para a sua vida, faça essa oração. Peça a Deus que, nesse encontro, você saia com a mesma alegria dessa mulher. Nesse encontro, você aprenda que Deus é Espírito, que importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Vamos orar? Pai amado, querido, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, pelo teu favor, pela tua assistência na nossa vida, todos os sentidos, que nós possamos nos colocar diante de ti, ó Deus, com interesse, em adoração, em comunhão, ó Deus, esperando de ti aquilo que o Senhor tem para nós, que a gente pode não saber, que a gente pode até ser o que a gente não quer, ó Deus, mas que o nosso desejo venha fluir e seguir para a tua vontade, para o teu caminho, para o teu querer. Que a gente possa viver uma vida com alegria, ó Deus, esperando aquilo que o Senhor tem para a gente, esperando, ó Pai, aquilo que só o Senhor pode nos dar. Ó Deus, e saciando a nossa sede nas tuas fontes eternas. Pai, cuida dessa pessoa, cuida da nossa vida, de mim também, ó Deus, quando nos sentimos frustrados. Que o Senhor traga essa cura e que o Senhor traga alegria para o nosso coração. Essa oração que eu faço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Mais tarde, às 19h30, estaremos ali na Rua do Sacramento, presencialmente, na IB. Você que se sente à vontade, você é o nosso convidado. Ao contrário, a transmissão também será realizada. Deus te abençoe. Bom domingo. Em nome de Jesus, fique na paz. Um abraço.